Olá, tudo bem? Eu sou o professor Diego Amorim, professor de língua portuguesa, redações aqui do Aula Móvel. Eu estou aqui para apresentar para você mais uma correção da EBSER, ajudar você a fazer a prova da EBSER. É uma missão Aula Móvel. Vamos lá, tem um monte de vídeo meu aí. No final deste, você clica em algum lá que você vai ver outra correção, de novo minha, de uma outra prova diferente. Vamos lá então, eu escolhi a prova de enfermeiro da EBSER. Vamos ver qual foi? Olha aí, ó. Enfermeirozinho na área assistencial para psicólogo. Na verdade, aqui fala psicólogo, mas foi para enfermeiro, sei lá, alguma coisa desse tipo. Vamos lá. Comecei a mentirosa liberdade. Eis a questão. Podemos? Olha lá, se ele fala mentirosa verdade, eis a questão. Aí eu vou colocar assim, ó. Comecei a escrever um novo livro sobre os mitos e mentiras que a nossa cultura expõe para prateleiras enfeitadas, para que a gente enfie esse material na cabeça e, pior, na alma, como se fosse algodão doce colorido. Com ele chegam medos que tudo isso nos inspira, né? Medo de não estar bem enquadrados, medo de não ser valorizados pela turma, medo de não ser suficientemente ricos, magros, musculosos, de não participar da melhor balada, de um clube de mais chique, de não ter feito viagem certa, nem possuir a tecnologia de ponta no celular. Medo de não ser livres. Na verdade, estamos presos numa rede de falsas liberdades. Nunca se falou tanto em liberdade e poucas vezes fomos tão pressionados por exigências absurdas que constituem o que eu chamo a síndrome do ter de. Falam-se em liberdade de escolha, fala-se, né? Em liberdade de escolha, mas somos conduzidos pela propaganda como gado para o matadouro e as opções são tantas que não conseguimos escolher com calma. Medicados como somos, a pressão, a gordura, a fadiga, a insônia, o sono, a depressão, a euforia, a solidão e o medo tratados a remédio. A alegria de tanta tensão nos escapa. Parece que do começo ao fim passamos a vida sendo cobrados. O que você vai ser? O que você vai estudar? Como? Fracassou em mais um vestibular? 13 anos e ainda não ficou? Já precisa trabalhar? Que chatice! E depois, 40 anos ganhando tão pouco e trabalhando tanto? E não tem aquele carro? E nunca esteve naquele resort? Talvez a gente possa escapar dessas cobranças, sendo mais natural, cumprindo deveres reais, curtindo a vida sem se atordoar. Nadar contra toda essa correnteza. Ter opiniões próprias, amadurecer ajuda. Combater a ânsia por coisas que nem queremos, ignorar ofertas no fundo desinteressantes, como roupas ridículas e viagens sem graça, isso ajuda. Descobrir o que queremos e podemos é um aprendizado, mas leva algum tempo. Não é preciso, sabia que era da Lia Luft. Cara, como eu sabia, o texto mal escrito. Não é preciso escalar o Himalaia social, nem ser uma linda mulher, nem um homem poderoso. É possível estar contente e ter projetos bem depois dos 40 anos, sem um iate, um físico perfeito e grande fortuna. É doido, pobre é dureza. Sem cumprir tantas obrigações fúteis e inúteis, como nos ordenam os mitos e mentiras de uma sociedade insegura, desorientada, em crise. Liberdade não vem de correr atrás de deveres impostos de fora, mas de construir a nossa existência, para a qual, com todo esse esforço e desgaste, não sobra tão pouco tempo. Não temos de correr angustiados atrás de modelos que nada têm a ver conosco, máscaras, ilusões e melancolia para aguentar a vida sem liberdade para descobrir o que a gente gostaria mesmo de ter feito. Parece que essa prova foi feita para o Pablo Guimarães. Esse textozinho aí é para ele. Ele é que gosta dos resorts e reclama quando a gente não vai. Na verdade, ele é assim. Depois vocês cobrem aqui nos comentários alguma coisa desse tipo, que ele lê todos. Ele é o Big Boys, Big Boys. Tudo bem, beleza? Vamos lá? Vamos testar esse negócio. Questão número 1. A partir da leitura atenta do texto, pode-se compreender que o título faz menção a uma ideia de liberdade que faz o quê? A ideia de liberdade, o título, que é a mentirosa liberdade. Se a liberdade é mentirosa, ela está restrita a poder aquisitivo, quer dizer, só poder aquisitivo que ele disse? Não.
impede as escolhas devido à violência social. Falou de violência social? Também não. Limita os cidadãos em função de deveres legais. Falou de deveres legais? Não. É motivada por valores morais e individuais. Ótimo. A liberdade é motivada por esses valores? É. Mas a mentirosa liberdade, não. Ele está falando do título, ó. A partir da leitura atenta, o título faz menção a estar condicionada a padrões culturais. Aí entra tudo. Verdadeiro. Condicionada a padrões culturais. Ser belo, magro, alto, loiro, do olho azul, hétero e assim vai. Muito bem. Questão é, olha! Em medicados como somos, a pressão, a gordura, a fadiga, a insônia. É insônia, não é insânia não, né? A insônia, o sono, a depressão, a euforia, a solidão, o medo, tratados a remédio. Aqui é na hora de copiar, o trem desanda. Segundo parágrafo, pode-se, não fui eu, pode-se inferir o posicionamento da autora que, nesse fragmento, apresenta a mediação como uma prática. Na verdade, aqui deve ser medicação, né? Como uma prática o quê? Ó, meditação, né? Também pode ser. Vamos lá ver no texto como é que ela quer isso. Ele aqui tem o primeiro parágrafo, segundo. Posso escapar, tal, sem atordoar a vida, e assim vai. Aqui, o medicados, aqui. Medicados como somos, a pressão, a insônia, tá vendo como é a insônia? Ó? Remédio, alegria, parece um começo do fim, passamos a vida, o que você vai ser, tal, papapá, né? Que remédio, que chatice. Tranquilão? Então vamos ver como é que funciona? Como é que ela apresenta o remédio? Então ele fala, pode sim supor o posicionamento da autora que nesse fragmentozinho, representa a medicação como um prático o quê? Ineficiente, a medicação, né? Aqui é medicação, por isso que ele fala medicados. Medicação como prática ineficiente, preventiva, exagerada, assertiva. Ó, acertada não é. Preventiva não é. Por quê? Porque ela é negativa. Ela está falando da medicação como algo um pouco negativo. A medicação restringe? Não. Ela é ineficiente? Não. Porque ele vai ter medicados como somos para a pressão. É eficiente. Não prevê, porque já temos doente. Não restringe nem acertado. Só pode ser exagerada, né? É exagerada a gente ter esse tanto de medicamento para esse tanto de coisa. Ótimo. Exagerada. Jogada aos seus pés. 3. A referência ao algodão doce. Katsu, tá tendo ruído aí, Katsu? A referência ao algodão doce colorido no primeiro período do texto ilustra a expressividade da linguagem por meio da seguinte figura de estilo. Figura de estilo, figura de linguagem é a mesma coisa, tá? Então a referência ao algodão doce colorido no primeiro período do texto. Qual é a figura de linguagem presente? Vamos lá devagarzinho, que ele fala no primeiro período. Ele fala assim, como se fosse algodão doce. Vamos lá devagarzinho. Como se fosse algodão doce, já de cara é uma comparação. Ótimo, maravilha, parabéns. Metáfora parava fora do sentido real em comparação indireta, que é direta. Eufemismo é suavização de ideias. Ela não fez isso. Por exemplo, chamar gordo de fofinho. Hipérbole é o exagero. Ela não exagerou usando algodão doce. Exagero. E personificação é dar caracteres humanos, características humanas a seres. Eita, que humanos saiu ilegível. A seres inanimados e outros seres. Aqui não tem. Então só pode ser comparação. Ótimo, maravilha. É um elemento comparativo. Essa foi mole. Teve lá o comozão bem grande. Como se fosse um par que nessa valsa triste se desenvolvesse ao som dos bandolins. Olha lá. Agora você sabe por que eu escolhi dar aula. Porque eu não canto. No terceiro parágrafo são encontradas várias frases interrogativas que revelam o quê? O que revela as frases interrogativas no quarto parágrafo? Vamos lá? Quarto parágrafo é terceiro. Vamos lá. Terceiro é aqui, ó. Não é? Ou não, é aqui. Começa aqui. Parece que do começo ao fim passamos a vida sendo cobrados. O que vai ser? O que vai estudar? Como? Fracassou em mais vestibular? Tem 13 anos e não beijou na boca? Já vai trabalhar? Que chatice. Depois fala, 40 anos e não ganhou nada. Tem esse carro? Nunca visitou tal resort?
Para que servem essas perguntas? Questionamento da autora do texto? Não. Isso é a voz da sociedade. Cobrança da sociedade? Bonito isso. Dívidas daqueles que tentam se enquadrar? Dúvidas? Não. As perguntas destinadas aos leitores? Não, é retórica. As exigências que as pessoas fazem a si mesmas? Si mesmas não. É como se fosse a sociedade cobrando, né? A gente chama isso de discurso indireto livre. Tudo bem? É a cobrança da socialite. Beleza? Tranquilão? Olha, tá moleza esse, hein? Considera o fragmento abaixo para responder de 5 a 6. Talvez a gente possa escapar dessas cobranças, sendo mais natural, cumprindo deveres reais, curtindo a vida sem se atordoar, nadar contra toda essa correnteza. Esses termos dessas e essa, como é que funciona? Vamos lá. 5. Considerando o texto em que o fragmento acima se encontra, percebe-se que os termos, olha lá, em destaque, cumprem um papel coesivo, à medida que, coesivo é de união, tá, gente? União de sentidos. Então, considerando os textos essa e esse, percebe que os termos, à medida que, o que eles fazem? Repara, o que esses termos fazem? Dessas cobranças, são as cobranças que vieram antes. Dessa correnteza de cobranças ruins. Não é verdade? Beleza? Cobranças sociais. Então, ela antecipa? Não. Ela está para trás. Não é devida posteriormente, não antecipa. Uma palavra anula a questão. Na verdade, resolve. Sintetizam os posicionamentos dos leitores a partir das ideias do texto. Sintetiza, isso aqui é um resumo? Não. Caracteriza uma informação abrangente de modo vago e impreciso. Não, ao contrário. Elas vão buscar lá no anterior aquela precisão. Quando eu falo dessas cobranças, é porque ele falou das cobranças antes. Resgatam, anterior, uma ideia que já foi apresentada anteriormente no texto. Essa é linda. Vamos deixar essa daqui assim. Faz uma referência temporal, não. Indicando passagem de tempo presente, não. É um fato ligado ao anterior. Elemento que nós chamamos de anafóricos, ligados ao anterior. Anafóricos. Beleza? Moleza. Segue o Brasília Urgente. No trecho em análise, a incerteza introduzida pelo advérbio talvez, quiçá, 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 é reforçada pela forma verbal possa, cuja correta classificação da flexão é possa. No trecho em análise, vamos lá ver? Talvez a gente possa. É uma dúvida. Talvez a gente possa, vamos lá logo. Qual é a diferença do indicativo para o subjuntivo? Vamos lá devagarzinho. O indicativo indica certeza. O subjuntivo, então, a incerteza. Tudo bem? O indicativo tem 3 tempos principais: presente, pretérito, futuro. O pretérito tem 3, perfeito, imperfeito e mais que perfeito. O futuro tem 2, que é o pretérito e o presente. Não é verdade? O subjuntivo ele tem 3 tempos: o presente, o pretérito, imperfeito e o futuro. Talvez a gente possa, para que eu possa, isso é o presente, ó. Tudo bem? Mas vamos lá ver como é que funciona? No 6 ele quer o quê? Ele quer qual é a classificação da flexão correta. Então a primeira coisa, nós vamos derrubar indicativo, porque ele é dúvida. Segundo, talvez a gente possa. O futuro é quando a gente conjuga com quando. Quando eu puder. O pretérito perfeito a gente julga com se eu pudesse. O presente a gente julga com que eu possa. Então só pode ser presente do subjuntivo. Belezinha? Moleza! Segue! Hein? Nunca te falou tanto em liberdade, nunca se falou tanto em liberdade. Eita, que nós vamos pegar a Laiane de pau! Nunca se falou tanto em liberdade. Ao observar a posição do pronome oblíquo em destaque, percebe-se que ela, pronome oblíquo é esse justamente que eu corrigi, que ela, em função da norma padrão, poderia
ser alterada para mesóclise. A posição, ela, a posição, tá? Ou ele o pronome. Poderia ser mesóclise? Vamos bater um papo? Isso aqui também é junto. Vamos bater um papo. Próclise, mesóclise e ênclise. Eu fiz assim para você entender o seguinte. Antes, vou botar aqui de azulzão. Antes do verbo, quer dizer, para ser próclise, para estar antes, eu preciso de um advérbio, um que, um pronome. Eu preciso de uma conjunção subordinativa. Eu preciso de em mais gerúndio. Em mais o gerúndio, em se tratando, em se querendo, gerúndio. E eu preciso dizer que te amo, te amar, frases optativas, que é aquelas que precisam, que exprimem desejo. E o particípio. 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 Tudo bem? Isso é para ter próclise. Para ser mesóclise, o que eu preciso? Não ser próclise. Olha que legal. E o verbo tem que estar no futuro. Para ser ênclise, o que eu preciso? Não ser próclise, porque senão é próclise. E, ou então vamos botar nem, né? Nem mesóclise. Ou seja, é o resto. Bom, agora que eu sei mais ou menos uma tabela, gente, lembrando que o intuito aqui não é te dar aula, é lembrar você. Essa tabela vai te ajudar loucamente. Toda vez que cair próclise, ênclise, mesóclise, está estudando, você olha a tabela. Nunca é advérbio. Tá bem aqui, ó. Só pode ser próclise. Ele fala, poderia ser alterado para mesóclise? Não. Relaciona-se com o vocábulo tanto? Não. É com o nunca. Obedece à flexão do verbo? Nada a ver com flexão de verbo. O verbo pode estar no singular, no plural, dane-se. Tudo bem? Pode ser alterada para ênclise? Não, porque já é próclise de cara. Se deve ao advérbio nunca. Pronto, aí sim. Tá ligado ao advérbio. Beleza? É assim que faz. Rápido, rasteiro. Né? A gente vai lá e derruba e beleza. Tá ótimo. Vai. No trecho é igual a és, está, contente e ter projetos bem depois dos 40 anos, sem um iate, físico, perfeito e grande fortuna. A análise sintática dos termos que estruturam permite concluir que o vocábulo em destaque, que deve ser o es, exerce a função sintática de... E agora? Quem poderá nos... estar contente. Função sintática de... Muito bem. Vamos analisar logo tudo para a gente ver? A mesma função sintática que, né? Contente. Vamos lá, devagarzinho. Estar é verbo de ligação, contente predicativo do sujeito. Tudo bem? Beleza? E é conjunção de soma, né? Quem tem algo, tem projetos. Vou fazer tudo que aí a gente já sabe. Bem depois, advérbio, adjunto adverbial. Bem depois dos 40, depois dos 40 anos, adjunto adverbial de tempo, né? Adverbial. Parararara. Tempo e esse último aí de intensidade. Sem o iate, adjunto adverbial, né? Desculpa, predicativo do sujeito. Físico perfeito, também é predicativo do sujeito. Grande fortuna, predicativo do sujeito. Ou sem ter o projeto, que é o que é normal, tá? Ou sem ter projetos, bem depois dos 40, sem ter um iate. Sem um iate. Tudo bem? Sem ter um físico perfeito. É como se ele falasse assim, é estar contente e ter projetos. Ter projetos sem ter um iate, dessa forma, adjunto adverbial. Ter projetos sem ter um físico perfeito. Sem ter grande fortuna. É tudo advérbio. Então a gente vai lá. Exerce a mesma função sintática que o quê? Contente é predicativo sujeito. Projetos, objeto direto. Iate, adjunto adverbial aqui, né, nesse caso. Perfeito, adjunto adnominal, porque é uma qualidade de físico. E grande, fortuna, também adjunto adnominal. Tudo bem? Então, independente do que ele está perguntando,
Se ele estiver perguntando sobre o és estar contente, porque eu sei que ele pergunta assim, és, aí fala assim, estar contente com isso e aquilo. Então, tu és estar contente. Tu és isso. Predicativo sujeito. Quer dizer, a frase inteirinha é predicativo. Igual a letra A, predicativo. Porque és é verbo de ligação. Então eu só tenho um predicativo aqui. É o único modo da gente entender aquele igualzinho ali. Ei, Laiane, nós vamos matar você. Bora, vamos lá. O que mais? Vamos passar. 9. Tá acabando a sua agonia junto comigo. As conjunções contribuem para o progresso das ideias e podem estabelecer relações de sentido. Nesse sentido, em não é preciso escalar o Himalaia, nem soma. Vou botar logo aqui, para você não chiar. Soma. Ser uma linda mulher, nem um homem poderoso. A conjunção em destaque, soma, classifica-se como soma. Obrigado. Não explica, não é contrário, não é alternativa e nem conclui. É soma. Adição, portanto. Perfeito! Última questão. No primeiro parágrafo do texto, a autora lista uma série de medos. Todos os termos indicados abaixo estão regidos por esse substantivo menos qual? Repara, a autora lista uma série de medos. Todos estão indicados, regidos por esse substantivo, medos. Menos uma. Então vamos lá, vamos voltar lá. Medo de não estar bem enquadrado. Medo de não ser suficientemente rico ou magro. Medo de não ter feito a viagem certa. Medo de um clube mais chique. Opa, acabei de achar a resposta, nem preciso voltar. Ele queria medo, medo disso, medo disso, medo disso, medo de não ser livres. A letra D não se encaixa. Então é a letra D, dererê, DD. Vou botar aqui o meu telefone, 8147-7837, é o WhatsApp. Pede para entrar na lista de transmissão e me manda um WhatsApp com o seu nome. Ou me procura nas redes sociais para a gente manter contato. Professor Diego, aqui é Twitter, Instagram, Periscope, a gente dá umas aulas de graça no Periscope, Snapchat, Facebook. Me procura nessas redes que eu tô nelas. A gente se encontra. Muito boa sorte. Não esqueça que no final do vídeo aqui vai ter um monte de videozinho aí, ainda com as minhas aulas, com outras provas para você ver, beleza? Espero você lá. Vamos lá, tamo juntos, vamos estudar.